a paz e a graça do Senhor Jesus sejam com você. E louvado seja o bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nesta manhã nos dá mais uma oportunidade de entrarmos na sua casa, de entrarmos no seu trabalho, a fim de falarmos do seu poder e da sua sabedoria, a saber, Jesus Cristo, a nossa salvação, o nosso Salvador. Eu quero pedir a você agora que abra os olhos e ouvidos do seu coração para enxergar e escutar a viva palavra da graça que será ministrada pelo bispo Alexandre Rodrigues. E que Deus te abençoe. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês que estão em casa nesta manhã abençoada de sábado. Eu sou o bispo Alexandre da comunidade cristã em Ceilândia e juntos estamos aqui para dar a continuação das ministrações referentes à salvação de Deus disponível ao homem. E hoje nós trazemos um subtema de muita importância e de grande relevância dentro do contexto da salvação que Deus oferece ao homem. A salvação de Deus, 2 pontos, somente pela graça, somente pela fé. Na verdade, nós queremos abrir esta mensagem fazendo uma diferença entre alguns termos que somente conhecendo profundamente o que eles significam, podemos de fato chegar a uma consideração sobre a verdadeira realidade daquilo que Deus quer nos falar, daquilo que Deus quer fazer-nos entender. Queremos apresentar 2 dicotomias. A primeira é a relação da graça com as obras. A segunda dicotomia é a relação da fé para com a lei. Muito bem, para tanto, vamos abrir a palavra de Deus. Eu convido vocês que estão em casa, no livro de Romanos, é a epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, por favor, acompanhe conosco, versículos 5 e 6. E aqui nós já começamos a abordar a primeira dicotomia, que é a relação da graça para com as obras. Leia juntamente comigo. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Eu chamo a atenção de você que é estudante da Bíblia, você que é um servo fiel e verdadeiro, que ama de fato a Jesus Cristo. Eu te chamo a atenção para este texto em especial, porque aqui o apóstolo Paulo, ele faz uma devida separação e mostra quão antagônicas são estas expressões, graça e obras. No versículo 5, o apóstolo afirma que existe um remanescente, eleitos segundo a graça de Deus. Ora, o que significa alguém ser eleito segundo a graça de Deus? E Paulo começa explicando, ora, se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Verifique você, meu amado irmão em Cristo, que o apóstolo Paulo não deixa nenhuma brecha para nós interpretarmos que se a salvação é pela graça, também é por obras. Não, ele faz algo completamente separado e faz uma diferenciação plena, dizendo que se é pela graça, não pode ser pelas obras. E se é pelas obras, não pode ser pela graça, porque do contrário, a graça deixa de ser graça. Portanto, o que seria então a graça de Deus? Sabemos, através do Novo Testamento, porque Mateus, Marcos, Lucas e João é que abrem o Novo Testamento. Esses 4 evangelhos, eles procuram descrever em materialização figurativa a graça de Deus ao máximo. Por exemplo, quando nós abrimos em João, Evangelho, no capítulo 1, logo no versículo 17, o apóstolo João declara assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés,
A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Aqui diz que a graça veio por meio de Jesus Cristo e, portanto, quando nós abrimos então o Novo Testamento, logo nos primeiros 4 evangelhos, precisamos encontrar esta expressão de graça. E são esses quadros da graça salvadora de Deus, são esses quadros que nos apresentam a materialização dessa graça que vai levar-nos a compreender o real significado da expressão graça de Deus. É por isso que os evangelhos eles se abrem apresentando para nós 2 nascimentos de caráter miraculosos. É o nascimento de Jesus Cristo na Virgem Maria e também o nascimento de João Batista por Isabel e Zacarias. São 2 quadros de 2 nascimentos que procuram materializar em figura profética o que seja então a graça de Deus. Podemos afirmar que a graça é a operação do poder de Deus nas misérias e limitações humanas. Ou seja, no momento em que o poder de Deus desce sobre o homem incapaz, sobre o homem impotente, sobre o homem deficiente, sobre o homem morto e destruído, sem nenhuma condição de vida, então este encontro do poder, mas as misérias humanas, é a materialização da graça. Portanto, afirmamos que só pode existir a graça de Deus onde houver a operação do poder de Deus juntamente com a fraqueza, inutilidade e impotência humanas. Isso pode ser claramente expresso nos 2 nascimentos miraculosos. Vejamos bem, todos vocês conhecem quando o anjo Gabriel, a história lá em Mateus e também em Lucas, quando o anjo Gabriel desce e vai até a casa de Maria. Maria, uma jovem até então solteira, se bem que a Bíblia afirma que ela já era noiva de José naquela ocasião, mas ela própria afirma no Evangelho de Lucas que ela nunca havia mantido relação sexual com homem algum. E a mensagem do anjo Gabriel foi: Maria, não temas, porque de ti nascerá aquele que reinará sobre Israel. Isso está no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Quando Maria, todavia, ouviu esta mensagem de que ela seria o canal de Deus para gerar um filho, veja quão espantosa foi a sua interjeição. Verifique comigo no capítulo 1 de Lucas, versículo 34, olha o que ela diz. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Verifique que por um lado Deus fala que ela terá um filho, por outro lado ela declara que não era possível se dependesse dela pelo fato de não haver ali a intervenção humana na fecundação. Mas o que o anjo responde para ela? Versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Aqui na terra, temos Maria com a sua impossibilidade de ter um filho por não ter a relação com homem algum. Mostrando aqui a incapacidade, a falta, a ausência, a impossibilidade humana. Mas o texto diz: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Aqui é uma expressão da graça. O homem, na sua ausência, na sua inexistência de capacidade ou de meios para produzir, e o poder do Altíssimo envolvendo a fraqueza, é o poder do Altíssimo envolvendo a falta, a ausência, a incapacidade e a impossibilidade. Isso é graça de Deus. O nascimento miraculoso é uma materialização profética da graça de Deus. É por isso
que no versículo 37 é dito: porque para Deus não haverá impossíveis. Observe que para Deus não há impossível, significando que para o homem sim há impossibilidades. A graça de Deus é o poder de Deus tornando possível a impossibilidade humana. Graça é quando Deus opera no vazio do homem, na ausência de capacidade humana, e Deus faz gerar ali no homem as coisas que Ele quer que aconteça. O nascimento de Jesus em Maria é uma expressão e uma materialização da graça de Deus. O mesmo ocorre com o nascimento de João Batista. E agora eu desperto a atenção de vocês para um texto aqui em Lucas, ainda no capítulo 1, vamos encontrar assim, olha, versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote Zacarias do turno de Abias, sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançado em dias. Verifique que nós temos aqui um caso extremamente impossível, porque era um casal que há muito desejara ter um filho, mas nunca tivera a capacidade, porque Isabel era uma mulher estéril. Isabel era uma mulher infrutífera. Isabel não possuía em si mesma meios, possibilidades ou a capacidade de gerar filhos. E então é somente nesta situação em que o poder de Deus pode operar para que se manifeste graça. É quando o homem não tem capacidade. Muito me admiro hoje em dia a quantidade de pessoas que, embora asseverem crer na graça de Deus, todavia querem ser salvas por seus próprios esforços, pelas suas próprias capacidades. É tanto que chegam a gabar-se e a condenar outros que são mais fracos e menos capazes. Veja que o apóstolo Paulo diz que se é pela graça, não é pela obra. Se é pela operação miraculosa e poderosa de Deus, não é pela tua capacidade, pelos teus meios, por aquilo que tu é capaz de fazer. Pelo contrário, a graça só pode se manifestar onde houver esterilidade, onde houver escassez, ausência, impossibilidade humana. É na fraqueza e na insuficiência do homem que a graça pode se manifestar. Por isso que diz que Isabel, além de estéril, já era avançada em idade. E Zacarias, mesmo outrora tendo sua capacidade sexual, todavia agora já estava velho e também impotente. Como a própria Bíblia usa um termo técnico para falar dessa impotência do homem, dizendo amortecido. Um casal de velhos, uma mulher estéril, agora já cessado o costume das mulheres, cessado o ciclo menstrual, e um homem agora também na sua velhice, na sua impotência, na sua incapacidade, e quando o mundo inteiro olha para este casal, um casal dessa categoria, com essas condições, só pode afirmar: nunca, jamais poderão estes ter um filho. Porque se durante a juventude deles, eles não tiveram filhos em função da esterilidade de Isabel, que dirá agora, estando os dois velhos e cessado até mesmo as suas relações sexuais? Mas não se esqueçam que, tratando-se da graça, a Bíblia declara: para Deus não haverá impossíveis. E a declaração e o resultado que a Bíblia nos apresenta é que de Isabel, a mulher estéril, de Isabel, a mulher incapaz, a mulher impotente, a mulher envelhecida, e de seu esposo também envelhecido, nasceu uma expressão da graça de Deus, que é João Batista. João Batista
é uma materialização do poder de Deus que opera na fraqueza, na inutilidade humana, na ausência humana, na impossibilidade humana, na impotência humana. Isso é graça. O apóstolo Paulo diz que salvação é pela graça. E se é pela graça, não é por obras, indicando que o dom da salvação de Deus é a operação do poder de Deus sobre as nossas misérias. E aqui eu desperto a atenção para você, que é leitor do Novo Testamento. Certamente você terá observado que Jesus, sempre que se relacionou com os pecadores da Bíblia, ele se manifestava altamente gracioso, ao declarar: filha, a tua fé te salvou, os teus pecados estão perdoados. Todas as vezes que um homem, nos evangelhos aqui a história, aproximou-se de Jesus, sempre que um desgraçado, que um miserável, que um exterminado, que um prostrado, que um caído, que um insuficiente aproximou-se de Jesus, saiu repleto de soluções, de vida, de graça, de poder, de satisfações, de plenitude. Agora, ao contrário, sempre que um fariseu cego e hipócrita guardador da lei, que considerava que seus esforços eram suficientes, que a sua capacidade era suficiente, sempre que estes se aproximaram de Jesus, saíram frustrados e envergonhados, porque Jesus sempre expunha que a força do homem, que a capacidade do homem é como trapo de imundícia e para Deus não tem valor algum. Isso é o que confirma o profeta Isaías. Você pode verificar em sua Bíblia, no capítulo 64, versículo 6, que declara assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. O homem em si, em sua própria natureza carnal, herdada de nossos pais, aqueles que são nascidos da carne, o seu melhor é como trapo de imundícia. Por isso que a salvação é um ato divino. Salvação apenas passa pelo homem, mas não nasce do homem e não brota do homem, não tem origem no homem, porque tudo que procede do homem, como diz o texto sagrado, somos em natureza como imundo, e tudo que procede do ser natural dos imundos é como trapo de imundícia. Por isso que a salvação é um ato da graça. E aí fica claramente evidenciado qual a relação da graça para com as obras humanas. Nenhuma. São completamente antagônicas, contrárias e não podem ser associadas no contexto da salvação. Um outro texto, no livro de Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas, mostra-nos também a relação da segunda dicotomia, fé e lei. Vocês podem abrir aí no livro de Gálatas, capítulo 3, leiamos então os versículos de 1 a 5, que dizem assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Veja você que Paulo nos mostra a segunda dicotomia, contrastando e ao mesmo tempo separando uma da outra a questão da lei e da fé, perguntando assim: você recebeu o Espírito pela pregação da fé ou pelas suas obras da lei? Continua o apóstolo no versículo 3: sois assim insensatos,
que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Outra pergunta, versículo 5. Aquele que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Novamente, observem, lei e fé são contrastados. Ora, o que representa aqui a lei? Representa a tentativa vã e inútil do homem em querer agradar a Deus e alcançar o seu padrão por seus próprios meios. Lembram que quando Deus foi dar a lei ao homem, no caso especificamente a nação de Israel, isso está no livro de Êxodo, no capítulo 19. Tão logo Deus tirou o povo de Israel do Egito, levou-os ao Monte Sinai, onde lhe daria as tábuas da lei, e Deus falou assim: olha, se vocês ouvirem a minha voz e guardar a minha aliança, então me sereis um povo de propriedade particular? O que o povo respondeu? O povo respondeu: tudo o que o Senhor mandar fazer, nós faremos. A lei, ela é dada ao homem e o homem se propõe agora a cumprir com as regras, com os mandamentos e estatutos de Deus. E dois erros eles cometeram neste momento. O primeiro, quando o homem declarou que tudo que Deus mandasse eles fazer, eles fariam, eles estavam demonstrando que não conheciam a Deus. E segundo, eles cometiam um outro erro. Eles declaravam que não conheciam a si mesmos. Porque quando o homem caído, quando o homem falho, quando o homem pecador, quando o homem carnal, quando o homem que é destituído de qualquer justiça, chega a dizer para Deus que tudo que ele mandar fazer, o homem cumpre, o homem faz, certamente este homem não conhece a Deus. Aqueles que declaram que são capazes de cumprir a lei, é porque não conhecem a si mesmos e muito menos a Deus. Isso não é um argumento próprio. Isso não é algo que procede da minha imaginação. Ora, isso é o que o próprio apóstolo Paulo declara quando ele escreve aos Romanos no capítulo 7. Acompanhe comigo para vocês verem. Romanos, no capítulo 7, logo aqui no versículo 14, ele diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Paulo chega a concordar, porque agora ele conhece a si mesmo, e ele diz: a lei é espiritual, a lei está acima de mim. Versículo 12, o mandamento é santo, é justo e é bom. O problema é que eu não sou justo, eu não sou bom, eu não sou santo, e eu em mim mesmo não sou espiritual. O apóstolo Paulo declara que há uma distância extrema entre a vontade de Deus e aquilo que somos, de modo que não podemos cumprir. A prova está aqui, versículo 24, ele declara no mesmo capítulo: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eis aqui o brado de um homem que, depois de tantas tentativas de querer fazer o bem e não conseguir, concluiu: sou miserável, não consigo cumprir os mandamentos santos e justos. Vejam que a lei é apenas a tentativa do homem de conseguir alcançar um padrão divino. Aí você pergunta: ora, se a lei está em oposição à fé, então o que é a fé? Se a lei são as exigências da parte de Deus para o homem, a fé é o suprimento de Deus para o homem, a fim de que agora ele possa caminhar no impossível. Fé é a certeza. Fé é a substantificação,
Fé é a materialização, a concretização de fatos espirituais que agora são tangíveis ao homem mediante o dom de Deus, que é a capacidade que Deus dará ao homem de tocar o invisível. Salvação não é por obras. Salvação não é por lei. A salvação é um ato da graça de Deus, um ato da fé que Deus concede ao homem. Por isso está escrito: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Isso me faz lembrar de Nicodemos. Lembra? Um homem letrado, João capítulo 3, um homem que segundo a lei, ele cumpria os seus padrões, um homem que tinha uma alta posição no judaísmo, um homem que era líder de Israel, mestre de Israel, doutor da lei, ele era um excelente judeu, um excelente israelita, um verdadeiro, aos olhos do homem, guardador da lei. Mas no dia que ele se encontrou com Jesus, especificamente de noite, mostrando as trevas em que ele se encontrava, o Senhor falou: Nicodemos, a despeito de tudo que você é, de toda a sua capacidade, de toda a sua força, se não nascer de novo, não pode ver e não pode entrar no reino. Ora, Nicodemos queria saber então qual o caminho, como ele poderia, neste caso, entrar no reino, já que não é por obras, já que não é por lei. Como entrar? O Senhor fala: é unicamente pela fé. Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, seja suspenso na cruz, de modo que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja só, todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus te abençoe, repouse nessas palavras, passe então a viver pela graça e pela fé e terás a certeza da salvação. Jesus é o Senhor.